Problema 8.19. Nós temos aqui um problema de vibração livre não amortecida, onde nós temos duas massas e uma mola. Essa massa aqui do plano inclinado, ela está sujeita a quais forças? Quando a gente faz o diagrama de corpo livre, de uma massa, nós estamos identificando todas as forças que agem sobre o sistema. Então, para essa massa sujeita aqui a uma tração, aqui está no plano inclinado, ela tem a tração aqui da corda, devido a essa massa que está puxando o sistema para cima aqui do plano. Nós temos uma força restauradora da mola, que está se opondo a esse movimento. Nós temos, claro, a força-peso agindo para baixo, que pode ser decomposta numa componente horizontal e numa componente vertical. E nós temos aqui a força normal, já que essa massa ela está apoiada sobre o plano. Quando a gente faz o diagrama de corpo livre dessa massa, quais são as forças que ela está sujeita? Nós temos ali dois cabos, né? Então, nós temos que a massa, ela está sujeita à força-peso devido à sua massa. E aqui nós temos a tração no cabo. São duas cordas mantendo essa massa na posição. Quando nós tratamos, isso daqui identificando todas as forças, mas quando nós tratamos da vibração em si, do movimento oscilatório, nós temos que no equilíbrio dinâmico, já foi visto e já foi provado isso matematicamente, até em outros exercícios, que a força-peso não vai influenciar no movimento. Então, quando nós formos olhar o diagrama de corpo livre para esse sistema no equilíbrio dinâmico, nós vamos considerar a força que está puxando essa massa 1 para cima do plano inclinado, tá? Uma tensão, uma tração aqui no cabo, e se opondo a esse movimento a força elástica. Essas são as duas forças que influenciam no movimento oscilatório dessa massa. Aqui nós temos, para a segunda massa, aqui está na vibração vertical, que somente as forças para cima, que estão atuando no cabo, que vão influenciar no movimento oscilatório. O que nós podemos escrever em relação a essa primeira massa? Nós sabemos que no equilíbrio dinâmico, o somatório de forças é igual a massa vezes a aceleração, segundo a lei de Newton. Vamos ver, para a massa 1, nós podemos fazer. Quais são as forças, né? Nós temos uma tração puxando essa massa e se opondo a essa tração, sinal negativo, nós temos a força elástica, que vai ser dada por quê? A constante elástica dessa mola vezes a deformação sofrida por essa mola. Isso daqui tem que ser igual à massa desse corpo 1 que a gente está chamando, né? Vezes a aceleração desse corpo 1. Quando a gente olha para o diagrama de corpo livre do corpo 2, nós podemos escrever a equação também do equilíbrio dinâmico para essa segunda massa. O que nós vamos ter? Ora, sabemos que a força-peso não influencia na vibração, então a gente nem indica ela aqui. Nós vamos ter que menos 2 vezes a força trativa no cabo, vai ser igual a massa desse segundo corpo, vezes a aceleração dele. Como nós temos aqui a polia móvel, o que acontece? A deformação aqui da mola, ela é 2 vezes o deslocamento vertical da massa. Então, digamos que por termos essa massa pendurada aqui,
essa mola, ela estende um pouco, ela estende, por exemplo, 10 milímetros. O que vai acontecer? Se ela deformou 10 milímetros, essa massa, ela desceu 5 milímetros, porque a deformação da mola é o dobro desse deslocamento vertical da massa, que está acoplada ao poliamóvel. Então, nós podemos escrever a seguinte relação entre os deslocamentos, que o deslocamento dessa massa 1 é o dobro do deslocamento da massa 2. E se a gente chamar o deslocamento da massa 2 de x, nós vamos ter, então, que o deslocamento da massa 1, que está no plano inclinado, é igual a 2x. Qual é a velocidade dessas massas, a relação entre a velocidade dessas massas? Nós vamos ter que, vai ser a derivada da posição, né? A velocidade da massa 1 é igual a 2 vezes a velocidade da massa 2. E a aceleração? A aceleração da massa 1 é igual ao dobro da aceleração da massa 2. E o que foi dado também? Foi dado que a massa 1 é igual a massa 2. E isso daqui a gente chamou de m. Então, nós podemos reescrever essas duas equações que vieram do equilíbrio dinâmico. Nós temos que a tração no cabo menos a constante elástica da mola vezes o deslocamento, a deformação, né, da massa 1, que é igual a 2x. Isso daqui vai ser igual a massa 1 vezes a aceleração da massa 1, que é 2 vezes a aceleração da massa 2, pela relação que a gente viu. Então, aqui nós vamos ter que a tração menos 2 vezes kx é igual a 2 vezes a massa vezes a aceleração. Trabalhando aqui a equação do equilíbrio dinâmico para massa 2, nós temos menos 2 vezes a tração é igual a massa do corpo 2 vezes sua aceleração. Então, menos 2 vezes a tração, menos 2 vezes t, é igual a mx 2 pontos. Nós podemos agora trabalhar essas duas equações, né? Como nós podemos reescrevê-las? Nós podemos multiplicar essa equação aqui por menos 2. Nós vamos ficar com o quê? Nós teremos o seguinte, menos 2t mais, vamos multiplicar, né? Menos com menos mais, 4kx é igual a menos 4 mx 2 pontos. Vamos repetir a segunda, menos 2t é igual a m vezes x 2 pontos. Logo, onde tem 2t's, nós podemos substituir por m 2 pontos. Então, a gente vem aqui e substitui, ó. mx 2 pontos mais 4kx é igual a menos 4 m vezes x 2 pontos. Podemos passar todo mundo para o mesmo lado. mx 2 pontos mais 4mx 2 pontos mais 4kx é igual a 0. Podemos somar esses dois termos, 5mx 2 pontos mais 4kx igual a 0. Podemos dividir todo mundo por 5m, vamos ficar com x 2 pontos mais 4 sobre 5 vezes k sobre m, x igual a 0. Logo, nós temos o seguinte, né? Que essa é a equação diferencial
do movimento desse sistema onde nós temos essas duas massas. Uma massa acoplada a uma mola num plano inclinado e uma massa acoplada a esse sistema via uma polia móvel com uma vibração vertical. O termo que acompanha o x, nós vimos que a gente chama de ômega-n². Esse termo representa a frequência natural de vibração do sistema. Ômega-n² é igual a 4K sobre 5m. Nós podemos passar a raiz quadrada no segundo termo, tirando essa potência aí de 2, né? Nós temos que ômega-n é igual a raiz quadrada de 4K sobre 5m.